De São Paulo, da capital paulista. Você vê aí o prédio no centro da tela, é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, local da concentração de manifestantes que estão, nesse momento, seguindo para a Avenida Paulista para protestar contra o governo Dilma. A cobertura fora, tirando a Globo, que a Globo gosta muito de cobrir alguns fatos. As outras emissoras eu gosto que elas realmente colocam o leque aberto para toda a população brasileira ficar sabendo realmente o que está acontecendo. Eu achei muito bom, né, o que divulgaram pela televisão. Acho que foi tranquilo, acho que foi normal, né? Não acredito que foi de modo neutro e sim de modo parcial, tomando um lado dessa movimentação. Tanto é que aconteceram protestos totalmente opostos ao que aconteceu no dia 15, e esses protestos não foram de modo algum visibilizados, tais quais todas as manifestações de pessoas, de civis e de organizações contra esse tipo de protesto que não foram noticiadas. A Avenida Paulista virou brasileira. As cores verde, amarelo e azul tomaram conta dos quase 3 quilômetros de extensão. Parece que todo mundo se arrumou para protestar. Cartazes, bandeiras e panela na mão. Famílias inteiras foram às ruas, até as crianças pareciam entender o que se passava ali. A nossa insatisfação com tudo que está acontecendo no Brasil e colocar a nossa esperança para um Brasil melhor para crianças como ela. E continuava a chegar gente de todas as formas, a pé, de bicicleta, de metrô. Durante as primeiras horas da manifestação, a Polícia Militar contabilizou 9.000 pessoas. O policiamento nas ruas de São Paulo foi reforçado e isso também foi motivo de muitas fotos. Um cinegrafista amador registrou manifestantes tirando selfies com policiais. O protesto começa de forma pacífica. As duas vias da Avenida Paulista estão interditadas. Uma verdadeira multidão toma conta das ruas, todos vestidos com as cores do Brasil. Foi uma cobertura interessante, né? Eu nunca tinha visto uma cobertura sendo transmitida como abertura de Copa do Mundo. A transmissão começou durante a semana, chamando as pessoas para o protesto, que eu achei interessantíssimo. Nunca tinha visto isso na minha vida como jornalista. E no dia 15, desde cedo, eles cobrindo as pessoas chegando, chamando, olha, ainda dá para chegar, olha, o protesto está rolando, está tranquilo, venha de metrô, venha não sei de como. Parando os programas esportivos, né, da manhã de domingo, para mostrar a cobertura, enfim. Achei a cobertura muito para frente, parecia uma cobertura de carnaval. É curioso que, normalmente, na cobertura que a gente é acostumado a ver de protestos em geral, você vê uma ênfase muito grande no trânsito, que o protesto atrapalhou o trânsito. Você tem muitas imagens, muitas vezes mais abertas, procurando fazer com que o protesto ele fique mais perdido. Você vê muito pouca coisa dentro do protesto, você vê muito pouca gente dando sonora dentro dos protestos. E nesse do dia 15 de março, foi muito interessante, porque foi completamente diferente. O modus operandi da maior parte dos meios de comunicação comerciais foi completamente diferente. Ninguém reclamou do trânsito. Nas notícias que a gente acompanhou, inclusive aqui no Recife, pelas redes sociais dos veículos de comunicação comercial, meio que se incentivava, diziam quais eram as vias que estavam mais livres para as pessoas chegarem no protesto que aconteceu em Boa Viagem. Muita sonora, muita opinião. Quando você via, mesmo nos jornais no dia seguinte, aquilo que a gente chama no jornal de boneco falante, a foto da pessoa com aquela aspinha dizendo o que ela queria protestar contra. Achei uma cobertura interessante. Duas coisas. Primeiro, o assessor de imprensa desse protesto deve ser fantástico. Eu nunca vi nenhum protesto com tanta cobertura. E a segunda me leva a pensar que se outros protestos que acontecem durante todo o ano, protesto dos sem terra, protesto dos sem teto, protesto do pessoal que fica sem água, o protesto do pessoal que está aí contra a violência, o protesto do pessoal que está contra a maioridade penal, nossos protestos pela liberdade de expressão, se todos esses protestos que acontecem quase todos os dias do ano,
tivessem esse tipo de cobertura, eu tenho para mim que metade dos problemas do Brasil já teriam resolvido. Nós voltamos então ao vivo à Avenida Paulista para acompanhar as imagens da maior manifestação em todo o país até agora. 1 milhão de pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar, se reúnem neste momento na Avenida Paulista e nas ruas vizinhas. Isso faz com que o protesto de hoje, 15 de março de 2015, assuma um caráter ainda maior do que os protestos de junho de 2013, que reuniram 1 milhão de pessoas em todo o país. Desta vez, são 1 milhão de pessoas apenas na Avenida Paulista, o que torna São Paulo um grave problema para o governo federal, né? Aqui é o centro industrial, o centro financeiro do país e claramente um reduto anti-PT, um lugar de rejeição muito grande ao governo. Nós continuamos acompanhando essas manifestações ao vivo, continuaremos acompanhando durante toda a programação da Rede TV. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações ao vivo e atualizadas dos protestos que já aconteceram em 22 estados e no Distrito Federal e reuniram acontece, né? E ainda continua acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, e reúnem mais de 1 milhão de pessoas. Até já. Eu acho que a gente está percebendo uma certa parcialidade na cobertura midiática, porque as críticas ao governo são justas, mas eu acho que estão aproveitando o momento para, de certa maneira, fazer um revanchismo contra a chegada do PT, né? A chegada do PT ao poder. Obviamente que as mudanças têm que acontecer. Eu acho que houve corrupção, como já ocorreu no governo Lula com o mensalão, né? E alguns foram julgados e condenados. E agora tem que acontecer novamente esse julgamento, essa condenação, mas eu acho que a ideia do impeachment que é extremamente deslocada no momento, porque não há base jurídica ou política para que haja esse impeachment. E a oposição, se aproveitando do certo descontentamento, usa os meios de comunicação para convencer a população que seria a melhor maneira de resolver um problema momentâneo, talvez, porque durante o governo Lula, acho que nunca foi o governo melhor de todos os tempos. Né? Acho que a cobertura de várias mídias, inclusive da Rede Globo, era extremamente positiva em relação ao governo. Então, por que de hora para outra, por questões de crise, obviamente, de corrupção, esse tipo de política se reverte completamente contra a população, né? Então, eu acho que a mídia tem um papel, só que ela está sendo muito parcial em aproveitar o momento de crise para fazer uma tomada de um poder que eles não conseguiram pelo voto. O senhor acompanhou os protestos por onde? Pela televisão? Por onde foi que o senhor acompanhou? Através dos jornais e pela televisão. Por televisão. Eu gosto muito da Bandeirante, da Record. A maneira como as pessoas têm acesso à informação política não é através dos jornais escritos, não é através de revista. A grande massa da população tem acesso a isso através dos meios de comunicação televisivos, principalmente. E isso durante o horário da noite, que é o horário principal, e pouco tempo. Então eles não explicam para eles o que realmente está acontecendo. Dão algumas manchetes, fazem algumas conexões com fatos e não conseguem aprofundar os reais problemas, que são problemas de reforma política, problemas de fidelidade partidária, problemas de forma de governar o Brasil, que estão completamente ultrapassadas. Então isso é que seria o que deve ser debatido no momento. Não apenas tirar o presidente para resolver um problema que já é bastante antigo. Rapaz, eu não estou envolvido, eu dependo lá Por que tu acha que a gente vendeu a mídia para o governo? Eu não respondo a questão. Hoje, esses meios que são chamados alternativos, que são chamados independentes, que são chamados populares, mesmo as tentativas de meios públicos, eles têm começado a fazer um papel que vai ser determinante no futuro. Os protestos de 2013, por exemplo, eles só chegaram à maior parte da população que se interessou por eles, principalmente através da cobertura independente. O Mídia Ninja, os veículos de comunicação mais à esquerda, algumas rádios comunitárias, alguns jornais de sindicatos, né, que têm interesses diferentes dentro daquilo ali. Eles não são isentos, mas eles têm interesses delimitados
diferentes e esclarecidos, que é o que boa parte da mídia tradicional não tem, né? Eu imagino que o futuro é por aí. Eu imagino que quem hoje faz jornalismo e quem hoje consome jornalismo precisa cada vez mais investir nessa diversidade. Os equipamentos, a tecnologia já está muito mais acessível. Então hoje, mesmo o consumidor, a pessoa, o cidadão que é o alvo da notícia, eu não gosto dessa palavra alvo, mas mesmo a pessoa que é o cidadão, que é o público da notícia, precisa também se conscientizar que talvez não valha mais a pena você dar aqueles R$2, R$3 no jornal comercial e talvez valha mais a pena você pegar esses mesmos R$2, R$3 e investir num crowdfunding de uma reportagem especial de uma agência como a Agência Pública de São Paulo, por exemplo. Ou a Agência Marco Zero que está se consolidando, ou a Agência Marco Zero que vai ser lançada aqui em Recife, que tem uma perspectiva mais ou menos semelhante. Então isso diz muito para a gente, tanto a gente que milita no jornalismo, que milita no ramo da comunicação, mas também o público cidadão que tem durante todos esses anos patrocinado a mídia comercial, seja diretamente adquirindo seus produtos, seja indiretamente adquirindo os produtos que fazem comercial nesses programas e nessas emissoras de rádio e de televisão, para começar a pensar diferente. Se a gente quer ser informado de verdade, a gente precisa de uma diversidade muito grande de conteúdo. Se a gente quer realmente uma diversidade muito grande de conteúdo, a gente vai ter que começar a pagar por isso, seja diretamente ou seja brigando para ter política pública que garanta o funcionamento de todos esses veículos.